Sejam todos bem-vindos a essa nossa videoaula. Nessa videoaula de hoje, eu mostrarei como é que nós fazemos para fazer o desenho do isométrico desse exercício que é o objeto da peça em corte. Lembra a todos que em umas aulas anteriores eu fiz o desenho 3D desse objeto. O isométrico, alguns confundem ele com o 3D, mas ele não é o 3D. O 3D nós desenhamos nos planos XY, XZ e YZ. O isométrico ele é um desenho 2D, cujo a gente projeta ortogonalmente o objeto em um plano XY com as três dimensões principais. Então, por exemplo, se eu vier aqui usar nossa vista SW isométrico, eu tenho aqui a representação em 3D desse objeto. Se eu utilizar o comando Orbit, eu observo esse nosso 3D em diferentes ângulos. Observo os detalhes dele em diferentes ângulos. Só que olha o que vai acontecer com essa representação que está aqui. Esse aqui, gente, não caracteriza um 3D. É bem diferente de quando eu movimento o que está mais à direita. Aqui nós temos uma representação em 2D, conforme eu falei anteriormente. Voltamos aqui na nossa visão de topo. Duas coisas têm que ser feitas para que a gente proceda ao desenho desse objeto aqui em perspectiva isométrica. Primeiramente, nosso estilo de visualização, que é o Visual Style Control, ele tem que estar na opção 2D Wireframe. Outra coisa também é o formato do nosso cursor. Se nós observarmos, o nosso cursor ele está com esse formato aqui, que é o Isometric Draft. Como é que a gente faz para ativar esse formato? Se ele não tiver com esse aspecto, ele está nesse aspecto que é o aspecto retangular. Geralmente, quando a gente entra no AutoCAD, ele aparece com aspecto retangular. Então, nós temos que colocar ele no aspecto Isometric Draft. Duas formas da gente fazer isso aqui. Ou na barra de modal, nós clicamos aqui nessa opção Isometric Draft. Se ela não aparecer aqui na barra de modal, nós temos que vir aqui no nosso Customize, que fica no canto direito inferior. Damos um clique com o botão esquerdo do mouse e marcamos aqui essa opção aqui, que é Isometric Draft. Outra forma também de acessar essa modificação é através do menu OS. Nós digitamos OS, apertamos Enter, ele abre a janela Draft Setting, nós clicamos em Snap Grid e aqui nós temos tipo de Snap, nós temos o retangular Snap, que é o que aparece quando a gente abre o AutoCAD, e a opção Isometric Snap. Ao clicar nela, o nosso cursor ele vai ficar com um aspecto isométrico. Então, são os dois caminhos para a gente modificar nosso cursor. Feito isso aqui, nós temos que ativar o ortogonal. Vamos colocar como layer corrente o layer aresta visível. Lembra a todos que estão assistindo essa videoaula que o desenho do isométrico, os comandos Rectangle, Offset, Mirror, ele não funcionam. Então, para poder fazer o desenho desse objeto com esse comprimento e com essa profundidade, nós temos que usar o comando linhas com os ortogonais, com o ortogonal ligado, e fazer essa representação sem ter que usar a opção Rectangle. Então, esse objeto aqui, ele tem 10 metros de comprimento e ele tem 5 metros de profundidade. Então, nós vamos aqui no comando Line, eu dou um clique aqui na nossa tela aqui e movimento o nosso cursor. Observa que eu não consigo fazer esse comprimento aqui, ou seja, eu só consigo fazer as linhas nessa direção aqui, ou na horizontal ou na vertical. Para que possamos fazer a direção dessas linhas, ou seja, modificar a direção dessas linhas, basta que a gente aperte a tecla F5. Se a gente apertar a tecla F5, nós modificamos a direção. Uma vez modificada a direção, agora nós vamos fazer o desenho dessas linhas. Então, essa linha aqui ela tem 10 metros de comprimento. Ela aqui
ela tem 5 metros de profundidade, depois ela tem os 10 metros de comprimento, e aqui nós vamos dar um clique nesse endpoint aqui. Fizemos a representação no nosso retângulo em perspectiva isométrica, que tem como comprimento 10 metros e 5 metros. Lembro que o comando rectangle ele não funciona. Se eu vier aqui com o comando rectangle, eu for clicar e for fazer com 10 tab 5, ele não vai ficar com um aspecto isométrico. Infelizmente, o isométrico ele só funciona com desenho de linhas e utilizando os comandos copiar. Uma vez feito isso aqui, nós temos que desenhar essas circunferências. Na perspectiva isométrica, as circunferências elas são distorcidas, ou seja, ela tem um aspecto elíptico. Essa circunferência ela é chamada de isocírculo. Como é que nós fazemos para desenhar esses isocírculos? Nós temos que vir aqui no comando elipse, na opção elipse. Eu clico aqui nessa setinha do up-down. Eu venho aqui nessa opção aqui, Axe End, dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Observe que a barra de comando ela nos dá essa opção aqui para definir o eixo da elipse, ou arco, centro e isocírculo. Nesse caso aqui, ó, nós clicaremos aqui na opção isocírculo, dou um clique nela. Ele vai pedir o centro do isocírculo, que é o meio dessa linha, eu dou um clique nela. E com isso aqui eu movimento o meu mouse e eu observo que o meu isocírculo ele vai aparecer ali. Se a direção não for essa, se a gente apertar a tecla F5, eu vou modificando a direção do nosso isocírculo. Então vamos aproximar desse endpoint e vamos clicar. Também lembro que o círculo não funciona aqui no desenho do isométrico. Se eu fosse usar o comando círculo com o centro definindo um raio de 2,5, olha como é que ficaria essa representação. Não representa esse isocírculo aqui. Então, o comando círculo também ele não funciona no desenho do isométrico. Vamos desenhar agora o isocírculo de raio 1 e de raio 1,5. Então, comando elipse, nós vemos aqui na opção Axe End, clicamos aqui na opção isocírculo, ele vai pedir o centro do isocírculo, que é esse meio dessa linha aqui, e eu vou definir o raio. O isocírculo menor tem um raio de 1 metro, aperto Enter para entrar no comando novamente, clico aqui na opção isocírculo, dou um clique aqui no meio dessa linha e vou definir esse raio aqui que ele tem 1,5. Desenhamos os 3 isocírculos. O que eu preciso fazer agora é mover esse isocírculo de tal forma que esse lado aqui ele tangencia essa linha. Lembrando que o diâmetro é 5, o raio é 2,5, então a partir desse centro aqui eu tenho que movimentar esses 3 isocírculos em 2,5. Ressalto que o ortogonal tem que estar ligado, então vamos o comando mover. Eu vou selecionar aqui os 3 isocírculos aqui, aperto Enter. Ele vai pedir o ponto de base é exatamente aqui, ó, esse centro. Eu dou um clique, movimento o nosso mouse para a direita e agora eu digito o valor que eu quero deslocar os 3 isocírculos. 2,5, aperto Enter. Eu desloquei aqui os isocírculos de tal forma que o isocírculo maior ele tangencia essa linha aqui. Então, com o comando Trim, aperto Enter novamente para a opção Select All. Eu vou fazer a para dessa linha e vou fazer a para dessa outra linha aqui. Essa linha que está aqui, eu vou com o comando Erase, eu vou apagar essa linha aqui porque ela não vai me interessar. Feito isso aqui, eu tenho que fazer essas outras curvaturas do canto esquerdo e do canto direito. Assim como o comando círculo, o fillet também não vai funcionar no desenho do isométrico.
nós temos que desenhar esses isocírculos e depois fazer a para deles com o comando trim. Então, eu vou copiar essa linha aqui, comando copiar, digito CO, aperto Enter, seleciono a linha que eu quero copiar, vai pedir o ponto de base, que é esse ponto aqui. Eu lembro que esses isocírculos aqui, eles têm um raio de 1,5, então eu vou fazer um deslocamento de 1,5, dou ESC para sair do comando. Nosso isocírculo ele vai estar a 1,5 desse ponto aqui. Então nós vemos aqui no comando elipse, Xend, clicamos na opção isocírculo, ele vai pedir o centro do isocírculo. Então nós digitamos from, aperto Enter, ele vai pedir o ponto de base, esse aqui é o nosso ponto de base. Uma vez clicado naquele endpoint, ele vai pedir o offset. O offset ele é 1,5, aperto Enter. E aqui eu vou definir o raio do nosso isocírculo. O raio dele vai ser de 1,5. Fizemos o isocírculo, só que houve um erro aqui na representação do isocírculo, que ele não pegou exatamente o centro aqui. Então eu vou voltar. Vamos verificar a distância que está aqui, se ela realmente ficou com 1,5. Ela está exatamente com 1,5. Vamos aqui na opção isocírculo, nós vamos aqui isocírculo, ele vai pedir o centro do isocírculo, comando from. Eu vou clicar aqui nesse endpoint aqui, vou movimentar o meu mouse sobre essa linha e ele vai pedir o offset. O offset é 1,5, clicamos o Enter. Agora sim, o nosso isocírculo ele ficou exatamente a 1,5 daquele endpoint. Feito isso aqui, vamos definir o raio do isocírculo, que é 1,5, apertamos o Enter. Fizemos aqui o detalhe desse arco aqui, Vamos fazer agora o isocírculo que tem o diâmetro de 1 unidade. Mais uma vez aqui eu aperto a tecla Enter para voltar ao comando anterior, tendo em vista que o comando anterior foi o comando isocírculo. Clico aqui na opção isocírculo. Ele vai pedir o centro vai ser exatamente o centro desse mesmo isocírculo aqui. Ao aproximar o mouse ali, o snap de centro ele apareceu, eu dou um clique. E aqui eu vou definir o raio do nosso isocírculo. Como o diâmetro é 1 unidade, o raio vai ser 0,5 metros. Fizemos aqui o desenho desse isocírculo aqui. Agora eu vou copiar os dois isocírculos, tanto esse aqui quanto esse maior aqui. Lembrando que a distância entre os centros aqui, se a gente observar, ela tem 2 metros. Então nós vamos usar o comando copiar. Eu vou selecionar o isocírculo maior, o isocírculo menor, aperto Enter para confirmar. O ponto de base vai ser exatamente o centro. E aqui, com o ortogonal ligado, eu movimento o nosso mouse para a direita e digito o valor que eu quero deslocar aquela cópia ali, que é 2 metros, e apertamos o Enter. Dou ESC para sair aqui. Só que a cópia ela não ficou exatamente na posição. Então vamos voltar. Uma coisa ficou errado. Uma outra opção de fazer essa cópia, eu vou selecionar os dois isocírculos, aperto Enter. Defino como ponto de base essa interseção e aqui eu vou puxar ela até ela encontrar aquele endpoint lá. Dou ESC para sair. Se eu vier com o comando dist aqui, clicar nesse centro aqui, nesse outro centro aqui, eu verifico que eu tenho exatamente os 2 metros de distância entre aqueles centros. Com o comando trim, eu vou fazer a para porque não vai nos interessar apenas esses arcos aqui. Então vamos utilizar o comando trim, aperto Enter. Aperto Enter novamente para selecionar a opção Select All.
E aqui eu vou fazer a para desse arco. Vou fazer a para desse outro arco aqui, desse arco aqui que também não vai me interessar. Aparo esse arco aqui. Já fizemos o arco inferior direito. E a mesma coisa eu vou fazer com relação ao arco esquerdo. Lembro que essas linhas aqui não vão me interessar, então eu vou simplesmente apará-las. Vou apará-las, essas linhas aqui. E fizemos aqui a representação dos nossos isocírculos aqui. O que nós vamos fazer? Nós temos que elevar essa parte inferior aqui em 2 metros. Então, com o ortogonal ligado, eu vou utilizar o comando copiar. Eu vou selecionar os isocírculos e os arcos e essas linhas, essas duas linhas aqui. Aperto Enter para confirmar a seleção. Vamos com o Zoom Real Time diminuir nosso campo de visão. Aperto Enter para confirmar a seleção. Dou um clique na tela e movimento. Eu observo que eu não estou na direção, que é a direção vertical para cima. Para isso eu aperto a tecla F5 e agora eu observo que eu desloquei o meu objeto, a minha representação, na vertical. Quanto que eu quero que ela seja levada? Ela vai ter que ser levada em 2 metros. Então digitamos 2, apertamos Enter, dou ESC para sair do comando. De forma análoga, eu vou fazer a cópia dessa circunferência da base aqui. A primeira cópia vai ter que estar 2 metros, a segunda a 4,5 e a última, que é a maior, que é a maior altura, vai ter que estar a 5. Então, comando copiar, CO, apertamos Enter, seleciono o isocírculo maior, aperto Enter, dou um clique aqui na minha tela e movimento ela para cima. Quanto que eu vou ter que subir? A primeira altura vai ser 2 metros, a segunda vai ser 4,5 e a terceira vai ser 5 metros. Dou ESC para sair do comando copiar. Fiz essas representações aqui. O que eu vou agora fazer? Essa parte de baixo aqui, ó, não vai me interessar. Com o comando Eraser, eu vou apagar essa linha. Vou apagar esse isocírculo aqui, esse isocírculo, que eles não vão me interessar. Com o comando Line, eu vou fazer a representação dessa aresta. Lembrando que eu vou pegar aqui ela no ponto de quadrante e vou puxar ela aqui até ela achar aquele midpoint ali, esse ponto de quadrante aqui, ó, até ela achar esse ponto de quadrante. Ou, se há dúvida com relação à altura, a gente estende ela e depois apara. Mas o ponto é o ponto, exatamente aquele ponto de quadrante que aqui está. Clicamos nele, já fizemos a representação dessa aresta vertical aqui. Com o comando Trim, eu vou fazer essa para aqui, porque esse pedaço de arco não vai me interessar. Essa linha aqui não vai me interessar. Com o comando Erase, eu vou apagar essa linha que está aqui. Apagar essa linha. E aqui eu vou fazer as aparas dessa circunferência de baixo aqui. Mas antes de fazer as aparas, eu tenho que fazer essa aresta aqui com o comando Line. Eu vou dar um clique aqui, ó, no ponto de quadrante da circunferência maior. Vou descer ela até achar o ponto de quadrante daquele isocírculo inferior. Uma vez encontrado aquele ponto de quadrante, eu clico com o botão esquerdo do mouse, dou ESC para sair do comando. E agora eu vou fazer a para das partes desse isocírculo que não vão me interessar. Então, essa parte aqui não me interessa. Essa aqui também não vai me interessar. Essa parte aqui também não. E essa parte interna aqui também não vai me interessar. Dou ESC para sair. Lembro que nós vamos precisar dos isocírculos menores para eles serem elevados. Por enquanto, vamos deixar ele aqui. Agradeço a todos a participação e até a nossa próxima videoaula.